Boa noite, pessoal. Vamos começar? Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Marcelo. Eu trabalho na Prefeitura de Florianópolis. Eu sou morador aqui dos Ingleses já há 26 anos. Tá? Conheço bem a região, conheço bem aqui a Vila Arvoredo, conheço bem o bairro. Eu estou hoje secretário adjunto de Planejamento na Prefeitura. Tá? E o que a gente está fazendo hoje, para quem ainda não entendeu, é uma das consultas públicas que a gente está fazendo baseado num grande projeto que a Prefeitura está fazendo em parceria com o BID. O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tá? O BID trabalha muito com projetos e programas de habitação popular e outros com prefeitura. E aqui a gente vai apresentar um pouquinho do que é esse programa. Esse programa, essa parceria do BID é dividida em 4 áreas. Tá? Uma área é habitação, que é o que a gente vai apresentar para vocês. Tem uma parte de mobilidade, que tem algumas questões que vão fazer o que tem mais a ver com vocês aqui. Vai ser a duplicação, vai ser o novo viaduto ali perto da Van e do Forte, vai ter um novo viaduto ali, que vai ajudar muito no transporte coletivo. Vai ter uma recuperação do centro histórico lá também, e vai ter bastante investimento em segurança. Mas como o que interessa, para o que a gente está aqui hoje, que é para a consulta pública de habitação, é uma das partes desse programa que a gente está fazendo para conseguir assinar o contrato e ter o dinheiro para executar essas obras. A gente já fez uma boa parte do que tem que ser feito, os estudos, vocês sabem que já teve um pessoal fazendo uma pesquisa ali com vocês, uma selagem, tá? Então a primeira parte já foi. A parte de hoje é consulta, a gente vai apresentar um pouco do que é esse programa aqui, para Vila Arvoredo, especificamente para Vila Arvoredo. Tá? Quem tiver alguma dúvida pode fazer perguntas, não tem problema, só que a gente pede, que a gente faz uma regrinha para que fique organizado, que vão ali atrás, as meninas vão ajudar você a fazer a inscrição, vocês podem falar depois de onde estiver, não tem problema, é bem tranquilo, cada um vai ter 2 minutos para falar se quiser, só que tem que estar escrito, tá? Porque a gente precisa ter isso, esse documento. Tudo que a gente está fazendo hoje está sendo gravado, a gente vai guardar, isso vai estar num site, a gente precisa fazer isso para registrar o que a Prefeitura está fazendo. Tá? Então, mas não se preocupem, é bem tranquilo, aqui todo mundo é de casa, fique bem tranquilo. A gente está tendo aqui a presença de 4 consultoras do BID, lá atrás estão sentadinhas, a Júlia, a Sara, a Carolina e a Yara. Elas estão aqui também nos acompanhando nisso, tá? Vieram nos ajudar, nos apoiar nas consultas. A inscrição a gente vai poder fazer, quem quiser fazer até o intervalo do evento, não tem problema, podem ficar tranquilos, se vocês tiverem dúvidas depois da apresentação, vocês podem se inscrever depois, não tem problema nenhum, tá? E todo mundo vai ter tempo para falar se quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou chamar aqui o Américo, primeiro, que está representando a Secretaria de Infraestrutura, para ficar aqui comigo na mesinha. Júlia, quer sentar com a gente aqui? Quer fazer companhia para a gente aqui? Ou, se quiser, eu vou ficar feliz. Senão, não tem problema. Tá? E a Kelly agora vai fazer a apresentação para vocês do que é o projeto, do que a gente está propondo aqui para o bairro, para a região de vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Uma boa noite. Kelly? Oi, gente. Boa noite a todos e a todas. Eu, de novo, muitos já me conhecem, né? Mas tem muitas carinhas novas, muito obrigado pela participação de todos. A gente deu uma ampliada na divulgação, porque depois da nossa primeira etapa, nós também já passamos pelo processo de cadastro no que nós chamamos de Ciri B e Ciri A, né? E a gente vai conversar um pouco sobre o que significa tudo isso. Então, desde já, muito obrigada pela participação de todos. Como disse o Marcelo, essa é uma etapa bastante importante para a gente. A primeira etapa do programa foi o processo de cadastramento, que era importante nós mostrarmos para o banco que tudo que a gente estava falando era de fato verdade, que existia em Florianópolis.
Essa próxima etapa é a gente fazer essa reunião oficialmente, por isso que tem essas câmeras, porque elas estão, essas reuniões nas comunidades, ontem a gente teve no Morro do Horácio, hoje aqui com vocês, amanhã na Vila Esperança. Por isso que elas estão sendo registradas, porque está sendo filmado, isso vai ficar registrado, vai ficar num site que a Prefeitura já criou, e está lá já disponibilizado. No site da Prefeitura, porque a partir de agora nós já estamos oficialmente nesse processo de contratação desse programa, né? E daqui para frente a gente espera realmente que tudo dê certo, que seja contratado, e nós começaremos a então nos vermos com mais frequência e fazer um trabalho mais de perto. Como eu estou vendo que a participação está ampliada e está da comunidade da Vila do Arvoredo como um todo, a gente vai trabalhar com vocês, a comunidade como um todo, e por isso eu vou fazer uma parte da apresentação do programa como um todo, para que todos possam entender e a gente falar uma língua só, tá? Talvez alguns já tenham visto, mas eu acredito que nem todos, porque os olhares que eu estou passando, tem várias pessoas novas, né? Então, vamos lá. Como o Marcelo já adiantou, esse é um grande programa de captação de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. É o mesmo banco que a Prefeitura já fez há anos atrás, aquele projeto lá com a região da Chico Mendes, que vocês devem, né, conhecer, lá na região ali da Via Expressa. Então, nós estamos captando recursos para fazer um grande projeto em 4 linhas de atuação. A que nos traz hoje aqui é para conversar com vocês sobre essa linha que nós chamamos de componente de melhorias habitacionais e urbanísticas. O que é isso? Pode passar. Nós vamos trabalhar dentro desse componente que a gente chama de componente habitação com 2 áreas de atuação, tá? Uma área que a gente está chamando de reassentamento. E é no reassentamento que a comunidade da Vila do Arvoredo entra, tá? E outra área que a gente chama de atendimento da demanda aberta. O que é a demanda aberta? A demanda aberta é atender as famílias que estão no cadastro habitacional da Prefeitura, que nós vamos abrir no site da Prefeitura a possibilidade de cadastramento, isso nós vamos divulgar, e da mesma forma que vocês ficaram sabendo, a gente vai tornar público que esse cadastro, que esse site está aberto. Não é o caso das famílias da Vila do Arvoredo nesse momento, porque vocês vão entrar na modalidade do reassentamento. Nós já cadastramos vocês, nós já passamos na casa de vocês, nós já fizemos aquilo que a gente chama de selagem, né? Que é botar aquele númerozinho lá na casa, e embaixo do número está escrito PMF, e nós já fizemos o cadastro da comunidade da Vila do Arvoredo. Nós já sabemos quem são vocês e quantos vocês são. E essa foi a primeira etapa muito importante que o banco pediu para que nós fizéssemos. No reassentamento, nós vamos trabalhar com a remoção de famílias de área de risco, nós vamos trabalhar com questões judiciais, onde tem uma determinação judicial de remoção de famílias, e nós também vamos trabalhar com as famílias que hoje no município vivem com aquilo que a gente chama do auxílio habitacional. É uma lei municipal, a família por algum motivo teve a interdição da sua casa pela Defesa Civil, ela entrou na lei do auxílio habitacional, ela tem prioridade de atendimento dentro dessa modalidade do reassentamento. A Vila do Arvoredo está na modalidade de reassentamento. Por quê? Porque vocês estão lá no plano de habitação de interesse social, desde 2012, como prioridade de atendimento. Essa manchinha mais escura aqui significa que, desde 2012, o município tem mapeado a comunidade da Vila do Arvoredo. Ali ainda estava como Rua do Siri, porque a comunidade ainda não era tão grande, né, seu Nivaldo? Como alta prioridade de atendimento, por ser uma comunidade instalada numa área de risco. Não preciso mostrar para vocês a foto da comunidade de vocês, mas é que essa apresentação, ela corre as 3 comunidades para justificar, né, o porquê da questão do reassentamento.
A área de risco, no Plano Municipal de Redução de Risco, a comunidade da Vila do Arvoredo, ela está mapeada como risco 3, de risco de soterramento pela movimentação das dunas. Que isso vocês também sabem e convivem diariamente com a movimentação das dunas e com a movimentação da partícula dessas dunas em função da movimentação da areia. Não é à toa que é uma comunidade que tem alto grau de problemas respiratórios, né, no posto de saúde, que crianças e idosos sofrem muito de problemas respiratórios nessa comunidade em função dessa movimentação da areia. Então, é por isso que a comunidade da Vila do Arvoredo foi priorizada para atendimento na modalidade do reassentamento. A Vila Esperança, ela não existia quando a gente fez o Plano Municipal de Redução de Risco, mas ela entrou como prioridade de atendimento nesse programa, porque é uma comunidade que está instalada num terreno que nós desapropriamos para fazer o projeto para a Vila do Arvoredo, porque eles têm um alto grau de vulnerabilidade social na comunidade, sem nenhuma infraestrutura, e tem uma ação do Ministério Público naquela área. Então, para nós trabalharmos com a Vila do Arvoredo, nós precisamos trabalhar com a Vila Esperança, e a próxima comunidade é o Morro do Horácio, que eles também estão numa área de risco, pode passar? Numa área de risco 3, porque eles são recortados por um córrego, que tem uma questão de risco também, risco alto, risco 3 é o risco alto, que tem uma questão de risco ali, de escorregamento e de alagamento, porque esse córrego recorta a comunidade. Isso é para justificar para vocês o porquê que essas 3 comunidades foram elencadas e priorizadas para, dentro desse programa do BID, ser trabalhada como as comunidades que vão ser atendidas com a modalidade de reassentamento. Dito isso, qual foi a primeira ação que nós tivemos que fazer? Cadastrar essas 3 comunidades. Nós já cadastramos, nós já concluímos esse cadastro, e nós já, então, conhecemos as 3 comunidades. Como a modalidade de reassentamento, ela exige, tudo bem? Ela exige da gente uma solução habitacional para vocês, qual que são os princípios que nós adotamos, que a Prefeitura adota para essa solução habitacional? Primeiro é que a gente escolha terrenos com aquilo que a gente chama de localização qualificada. O que é uma localização qualificada? É um terreno próximo de onde vocês moram, porque ele é próximo das relações de trabalho de vocês, ele é próximo de onde as crianças estão na escola, de onde as crianças estão na creche, é próximo do posto de saúde, onde vocês já moram, ele é próximo da rede de infraestrutura que já existe, né? Se a gente tiver que implantar equipamentos de lazer, equipamentos sociais, tudo isso está previsto no projeto. Nós vamos fazer esses terrenos que estão sendo estudados. Eles serão estudados nessa perspectiva integral de fazer projetos que diminuam o impacto na vida das pessoas que estão sendo removidas, né? E que sejam projetos que vão qualificar a vida das pessoas, porque é esse o objetivo do projeto. É um projeto de unidades multifamiliares. O que é isso? É apartamento. Não é casa, tá? Desde 2009, lá atrás, quando foi criado o programa Minha Casa Minha Vida no Brasil, não se tem mais investimentos em projetos habitacionais que seja de casas, tá? Então, a nossa proposta é de uma solução habitacional que seja de apartamento, mas, como eu falei, é uma proposta que venha a qualificar esse novo espaço de viver das pessoas. Então, como a gente fez o cadastro, como a gente conhece essa comunidade que a gente vai estar trabalhando, nesse projeto habitacional também vai ter um uso misto. Embaixo, nós vamos criar espaços comerciais. Então, vamos supor que tenha uma cooperativa de alguma coisa, tem um espaço que a gente vai poder fazer uma cooperativa. Tem espaço que vai poder ser pensado um pequeno comércio. Alguém tem um salão de beleza, vai ter espaço, também espaço comercial. Então, são espaços que foram pensados para a comunidade da Vila do Arvoredo.
espaço que foi pensado para a comunidade do Morro do Horácio, um espaço que foi pensado para a comunidade da Vila Esperança, tá? Aqui é o cadastro socioeconômico que nós fizemos da comunidade da Vila do Arvoredo. Nós cadastramos todo o setor A e todo o setor B. O que que nós identificamos? 404 edificações. Não são 404 casas, porque nós cadastramos todas as edificações. Comércio, igreja, uma edificação que seja de uso misto, casa e comércio, foi cadastrada. Todas as edificações foram cadastradas, tá? Todas não, vou corrigir. 363 selagens. O que é selagem? É aquele númerozinho que a gente colocou nessas edificações. Então, dessas 404 edificações identificadas, não, é bastante, 363 foram seladas por nós. Por quê? Porque nós tivemos 6 edificações dessas que se recusaram a ser identificadas e cadastradas. As pessoas disseram, não, eu não quero, né? E a gente respeita, não quis. E 35 nós não conseguimos encontrar as pessoas. A nossa metodologia foi tentar ir na casa, não encontramos. Tentamos por 3 vezes e nós não encontramos. A gente deixou um bilhete por baixo da porta e pediu para que entrasse em contato, e os moradores não entraram em contato, e por isso a gente colocou como ausência, porque a gente não pode dizer que aquela edificação foi uma recusa, né? A pessoa não falou para a gente, não, eu não quero, mas ela foi identificada como ausência. Volta ali, Tobias, por favor. Dessas 363 edificações, nós temos 400 famílias cadastradas, porque dentro dessas 363 edificações seladas, nós temos 37 coabitações. Quer dizer que em 37 casas, mais de uma família mora junto, né? Então, tudo isso foi mapeado por nós, foi cadastrado por nós. A Vila do Arvoredo tem hoje, gente, um pouco mais, porque como a gente não conseguiu cadastrar todo mundo, mas a Vila do Arvoredo tem mais de 1.000 moradores hoje. 1.106, seu Nivaldo. A Vila do Arvoredo cresceu, hein? 1.106 moradores hoje devidamente cadastrados na Vila do Arvoredo. Qual que é a nossa proposta, né, inicial? Como eu já tinha falado, como a gente já falou em todas as outras reuniões que nós fizemos na comunidade. Aquele terreno onde hoje está instalada a Vila Esperança é um terreno que foi desapropriado pela prefeitura lá em 2010, 2012, né? Não me recordo, 2013, para a gente fazer o projeto de reassentamento da comunidade da Vila do Arvoredo. Então, a nossa proposta é que lá seja um terreno onde a gente está desenvolvendo um projeto, que essa não é uma proposta final de projeto, tá? A gente ainda está estudando esse projeto. Essa é uma implantação inicial no terreno, né? Aqui seriam os blocos, aqui seria uma quadra de esportes. Lá na frente tem uma área comunitária institucional com uma creche, mas a gente está estudando isso, e esse projeto, nesse terreno, vai ser de acordo com a realidade e com a comunidade da Vila do Arvoredo. É uma área que ela já está zoneada. Zoneamento é aquilo que está escrito no plano diretor. Então, ela é uma zona de especial interesse social, ela é uma área que é propícia para a construção de habitação de interesse social. Ela já está em nome da prefeitura. Hoje, o projeto pode acontecer naquela área e pode receber a comunidade da Vila do Arvoredo sem problema nenhum, porque a área está preparada para isso, tá? Aqui são só imagens assim ilustrativas de
qual que é a nossa proposta de um projeto habitacional. Como a gente falou, tem área infantil, tem parque infantil, tem quadra de esportes, tem área de coletiva, né, de circulação entre as pessoas. Não sei se tem mais alguma... Não? A gente não trouxe, da outra vez, que a gente fez as 2 reuniões, as 3 reuniões no setor B e as 2 reuniões no setor A, a gente não trouxe o projeto, porque o projeto não está fechado, a gente precisa definir, né, exatamente quem sai e quem fica da comunidade, como vai ser, e se vai ser possível só um terreno para comportar toda a comunidade, a gente ainda não tem essa resposta. Então, por isso que a gente não tem um projeto definitivo para mostrar para vocês, por isso a gente precisaria continuar conversando daqui para frente, né? São os dados do cadastro socioeconômico que a pesquisa que nós fizemos com vocês, é um resumo do que nós conseguimos identificar na comunidade. Existe mais mulheres do que homens, esse é o perfil socioeconômico do Brasil inteiro, né? 51% de mulheres, 48% de homens. A composição familiar, a maior parte das famílias, 30% das famílias tem 3 membros. É uma população eminentemente jovem. Nós temos 80% da população da Vila do Arvoredo concentrada entre 25 e 30 anos. Então, é uma população eminentemente jovem, né? Temos muito tempo de vida e de trabalho ainda pela frente juntos. Ensino fundamental. É um número absoluto. Tá. Das 300, das 1.000 e poucas famílias... não entendi. Passa para frente que eu não entendi. Isso daqui eu não enxergo. É só do setor B? Daí vocês me matam. Só do setor B. Só do setor B, gente. É só do setor B. 57% da renda está concentrada de 1 a 3 salários mínimos. Pode passar. As edificações estão em 33%. O que é isso? Passa, que eu não entendi. Pode passar. Não vou falar o que eu não entendo. Agora é o setor A. O setor A está quase empate. 49 de homem, 50 de mulher. 70% das residências lá, os ocupantes declararam como sendo uma ocupação irregular. O que é que significa isso? Os moradores não têm nenhum documento que comprove a sua condição de propriedade, mas isso para o banco não tem problema nenhum nessa relação, tá? Isso vocês vão ver mais aqui na frente, que eu já vou mostrar. Pode passar. Já que vocês me fizeram uma pegadinha, volta ali, só que eu quero falar a questão da renda. No setor A, a questão da renda também não é diferente. 61% da população está concentrada na renda entre 1 e 3 salários mínimos. O porquê que isso para a gente é importante? Para a gente mostrar para esse programa e para a captação dos recursos do banco, que a nossa proposta, que é a proposta de trabalho da Prefeitura, que é de trabalhar com a população que nós chamamos de faixa 1, que é a população que está concentrada na renda de 1 a 3 salários mínimos. Então, ok, é a operação que o banco financia, é a operação que nós queremos captar os recursos. Então, está ok, nós mostramos que a população da Vila do Arvoredo está dentro da faixa de renda que o banco trabalha. Tá? Pode passar. Aqui, vocês lembram que nas reuniões anteriores que a gente fez, várias perguntas vocês fizeram. Eu vou receber uma casa e eu tenho uma igreja, como é que fica a questão da igreja? Eu tenho mais de uma casa, como é que fica? Então, das nossas reuniões lá de maio para frente, que a gente fez até agora, nós, da Prefeitura, junto com a equipe do banco, nós estamos trabalhando, nem todas as respostas a gente tem, mas algumas a gente já tem, e essas respostas a gente está trazendo hoje, e por isso que a equipe do banco também está acompanhando essa reunião. E o que nós produzimos de lá até agora é aquilo que nós chamamos de planilha de medidas de compensação.
O que significa medidas de compensação? Significa aquilo que a gente foi identificando como possibilidades de acontecer durante o processo e o que nós íamos fazer com cada uma dessas situações que fossem acontecendo durante o processo, tá? Mas é importante destacar o que está escrito ali em cima. São elegíveis. O que quer dizer isso? Estão prontas para fazer parte do programa, são legaizinhas, né? São elegíveis, estão prontas para, vão fazer parte do programa, todas as pessoas devidamente cadastradas. Então, todas aquelas pessoas, aquelas famílias dos nossos 363, das 363 selagens e das, esqueci o número, de famílias, e famílias cadastradas, são famílias elegíveis, estão prontas para participarem do programa. Devidamente cadastradas na área de intervenção, independente do uso, que foi o que eu falei, residencial, comercial, institucional, no caso as igrejas, ou uso misto, eu que moro numa casa que também tem um comércio, e da condição da posse. Quando eu falei que eu não tenho nenhum documento que comprove que essa casa de fato é minha, ou que seja um proprietário, que tenha matrícula no cartório de registro de imóveis, independente disso. Se a pessoa está devidamente cadastrada, ela está pronta para fazer parte do programa Floripa para Todos. Essa é a primeira questão que é bem importante a gente deixar claro. Então, muito obrigada para todas as famílias que compraram conosco essa ideia bem maluca, que a gente chegou bem corrida lá em maio, né, conversando com vocês sobre isso. E quais são as soluções, quais são as compensações possíveis dentro dessa planilha que nós viemos construindo depois que a gente terminou o cadastro até agora? A primeira delas é a reposição de moradia, tá? Então, eu que sou um morador devidamente cadastrado, eu vou receber uma unidade habitacional do programa dentro de um conjunto habitacional produzido pelo programa. Essa é a primeira solução, tá? Aí, numa das reuniões que a gente fez, e aqui na Vila do Arvoredo isso foi identificado no cadastro que a gente fez com vocês, a gente tem algumas situações de moradores que a família é numerosa e que trabalha com a questão da reciclagem. E daí as pessoas vieram nos perguntar, como é que eu vou morar num apartamento se eu trabalho com reciclagem? Aí nós construímos uma solução que se chama compra assistida para essas situações. Uma outra situação é o subsídio aluguel. Eu já vou explicar o que significa subsídio aluguel. Eu sou inquilino, eu não sou o proprietário de uma casa, eu moro de aluguel numa unidade habitacional que não é minha. Eu vou ter garantido pelo programa o pagamento do aluguel num outro lugar, né, que daí eu vou procurar esse lugar para morar, por 6 meses com os recursos do programa. Isso está garantido já. Essa solução a gente já equacionou que isso está resolvido. Ah, mas é só isso? Por enquanto é. A gente não tem uma outra solução, porque a gente ainda não discutiu quais são todas as soluções possíveis, mas essa está garantida, tá? Solução transitória. E isso aqui a gente vai enfrentar muito lá no Morro do Horácio, por exemplo, as famílias que moram, que não vai ser o caso de vocês, né? Porque a gente já sabe que a Vila do Arvoredo, a situação, nós não vamos ter obras aqui, o conjunto habitacional não vai ser construído aqui dentro de onde vocês moram hoje, né? Vai ser talvez uma situação ou outra, eu não saberia dizer já, mas lá na Vila, lá no Morro do Horácio, sim, o conjunto habitacional vai ser onde eles moram hoje, 23 famílias moram onde vai ser construído o conjunto habitacional. Então, nós garantimos pelo programa o que a gente está chamando de aluguel
transitório. O programa vai pagar o aluguel dessas famílias, porque, afinal de contas, hoje elas moram na casa delas, enquanto o conjunto habitacional estiver sendo construído. Tá? Eu tenho a minha casa, mas eu tenho uma segunda casa que eu alugo. É regra do programa, e aí é regra do banco, que essa segunda casa, a casa que eu moro, eu vou receber a reposição habitacional pelo programa, eu vou receber a minha unidade habitacional. E a segunda casa que eu alugo para ele, ela vai ter um processo de avaliação e ele vai receber e eu vou receber uma indenização financeira por essa benfeitoria, por essa casa que eu construí. Tá? Isso também já está nessa planilha, já é uma possibilidade que a gente construiu durante esse período. Indenização para restituição de atividade econômica ou interrupção econômica. Eu tenho um mini mercado e o meu mini mercado vai fechar durante o período da obra e eu vou ficar com ele fechado durante o período da obra, não, mas assim, tipo, durante 2 semanas até eu fazer a reconstrução do mini mercado lá no novo conjunto habitacional. Vai ter uma restituição econômica por esse período em que o meu mini mercado ficou fechado e que eu não tenho essa fonte de renda, que é a fonte de renda que é o que é a subsistência da minha família, tá? Que valor é esse? Hoje, eu não sei dizer para vocês o que significa, quanto é esse valor, mas tem toda uma fundamentação no banco dizendo como que vai ser feito esse cálculo, quem é uma empresa formal tem contador, quem não é tem as notas fiscais do que compra, tem extrato bancário, tem tudo isso e são coisas que daqui para frente a gente vai construindo, a gente vai detalhando e como a gente já falou várias vezes aqui, a gente na medida de que nós vamos descobrindo e construindo as soluções, a gente vai vindo e vai apresentando para vocês, tá? Aqui é a medida que é a principal medida, né, proposta pelo projeto, que seria a construção do conjunto habitacional e a reposição de unidades habitacionais. A casa e a família foi devidamente cadastrada dentro de uma comunidade, tem uma medida de transição aí, que é a parte da mudança da família para a nova unidade habitacional. Então, a intenção é que cada pessoa devidamente cadastrada, com a sua casa, com a sua família cadastrada, possa ter uma reposição de uma unidade habitacional num conjunto habitacional dentro desse programa. A outra medida seria aquela da compra assistida que eu falei. A família é numerosa, tem mais de 7 membros. Um detalhe, né, nós estamos, como a gente cadastrou as comunidades do reassentamento, nós sabemos a composição familiar. Então, o projeto vai ser pensado com apartamentos de 2 quartos e de 3 quartos, para poder acomodar essas famílias, né, de forma confortável. Famílias acima de 7 membros, que a gente chama de famílias numerosas, a gente está pensando nessa solução da compra assistida, porque daí não tem como colocar 7, 8 pessoas dentro de uma casa, dentro de um apartamento. E como colocar 7, 8 pessoas que trabalham com reciclagem dentro de um apartamento? Não tem como. Então, isso a gente está construindo essa possibilidade de a família que está devidamente cadastrada, ela vai em busca de um imóvel e a prefeitura faz toda a negociação, porque daí é uma questão jurídica também, faz o pagamento, daí tem um valor estipulado, vai ser estudado quais são os valores, quais são as possibilidades, isso tudo vai ser estudado. Faz o pagamento, a família faz a mudança, né? Isso, o banco já está financiando outros projetos iguais a esse que a gente está pleiteando no Brasil.
tem em Recife, tem em João Pessoa, tem em Manaus, e a exemplo desses lugares, essa modalidade de compra assistida, ela está funcionando, e foi o próprio banco que deu para a gente essa ideia, né, de solução que se chama compra assistida, porque foram vocês mesmos, né, que nos trouxeram esse problema. Como que eu trabalho com reciclagem e vou botar a família inteira e a minha reciclagem dentro de um apartamento? Então, essa é uma solução que nós estamos trabalhando com o banco. Indenização seria, nesse caso, que nós falamos, para as famílias que têm mais de uma propriedade, e também na questão das instituições privadas, né? Vai ser feita uma avaliação da benfeitoria e vai ser reposta os valores de indenização para a reposição dessa benfeitoria, que foi, afinal de contas, quem tem a propriedade, a matrícula, no cartório de registro de imóveis, ele tem a propriedade também da terra. Então, a terra é paga. Quem não tem, é pago só aquilo que a gente chama de benfeitoria. É o que está em cima da terra. E isso tem um valor, e isso vai ser avaliado e vai ser indenizado. Tá? Essa é uma questão bastante importante, que é bem importante nós deixarmos isso bem claro, e fazer um combinado muito importante entre prefeitura, comunidade, e que a gente tenha bem claro o quanto isso é importante. Existe uma coisa na política do banco que é a data de corte, que é o limite para ser elegível para o programa. A data de elegibilidade para o programa é exatamente o que o nosso desenhozinho mostra. Existe uma casa selada, existe uma família cadastrada, né, que hoje nós sabemos que são 363 selos, que são tantas famílias cadastradas, e que em agosto de 2023, as 3 comunidades da modalidade de reassentamento do programa Floripa para Todos foi encerrada. Nós já encerramos o cadastro da modalidade de reassentamento. O cadastro da modalidade de demanda aberta, ele ainda nem começou, tá? A gente vai abrir e vai divulgar amplamente, e as pessoas vão ter o direito de se inscrever, e nós vamos divulgar. Mas ele ainda não começou. Nesse momento, nós estamos só trabalhando com a modalidade do reassentamento. Mas as famílias das 3 comunidades e da Vila do Arvoredo, o cadastro da modalidade de reassentamento já está encerrado, e ele se encerrou em agosto, quando o pessoal concluiu o cadastro do setor A da comunidade da Vila do Arvoredo. Uma das questões que o pessoal perguntou para a gente na reunião, tanto aqui quanto lá lá no Morro do Horácio, né? Assim, a gente vai sair daqui, a gente não quer sair daqui, a gente vai sair daqui, que garantia a gente tem que depois não vai vir alguém e não vai ocupar aqui de novo? É uma das questões bem importantes. A comunidade da Vila do Arvoredo, ela está sobre o aquífero Guarani, né? Primeiro, ela está sobre uma duna, que é uma área de preservação permanente, e aqui embaixo a gente tem o aquífero Guarani. Então, o banco exige da gente que, com a remoção das famílias, a gente faça aqui, que é mais ou menos o que o nosso desenhozinho aqui quer mostrar. Tem uma comunidade que tem o que a gente chama de ocupação irregular, falta uma série de coisas dentro dessa comunidade, a gente não tem resolvido as questões de água, de esgoto, de drenagem, mas a gente fez um cadastro dessa comunidade e a gente vai trabalhar a questão do reassentamento dessa comunidade num conjunto habitacional. Vamos fazer a mudança das famílias para uma nova forma de se relacionar com o habitat, com a casa, com a cidade, com a urbanização. E aonde vocês saíram, que é a região das dunas, nós temos que fazer um programa de recuperação de áreas degradadas. Nós temos que fazer uma recomposição do meio ambiente. Então, também é um componente do programa a gente fazer essa recuperação do meio ambiente que ficou para trás. Então,
Nós queremos, a gente não sabe que programa é esse, nós não sabemos como vai ser. Essa é uma discussão que nós vamos fazer dentro da prefeitura, com a participação do banco, da comunidade, da Floran, do meio ambiente, mas nós vamos fazer um programa de recuperação de área degradada. Nós queremos fazer quem sabe, né, nós já ouvimos dentro da prefeitura, um parque das dunas, para que ele seja uma área em que a comunidade possa usufruir dessa área, de maneira a cuidar do meio ambiente, já que as pessoas que moravam ali, hoje moram num outro lugar de uma maneira mais qualificada, com melhor qualidade de vida, né? Isso tudo, gente, como eu sou assistente social da prefeitura, não poderia deixar de fazer propaganda do nosso trabalho, né? Isso tudo vai ser acompanhado pelo que nós chamamos de trabalho técnico-social. Vai ter o acompanhamento do antes do programa, que é o que nós estamos fazendo aqui, durante todo o programa, depois do programa concluído, que é o que a gente chama de acompanhamento social de pós-obra. Vocês vão morar num condomínio, nós vamos ter que construir juntos como é que é essa relação de morar em apartamento, como é que é essa relação de construção de relações de vizinhança no coletivo, né? Então, isso tudo é acompanhado pelo trabalho técnico-social. Nós vamos construir cursos de capacitação, nós vamos fazer um monitoramento participativo do projeto, né? A gente já fez isso lá na vila, na Ponta do Leal, lá no Jardim Atlântico, todo o projeto do PAC do Maciço do Morro da Cruz, que a gente ainda não terminou, mas a gente ainda está agora fazendo a avaliação de todo um trabalho que começou lá em 2008. Então, nós teremos aí, daqui para frente, um longo processo de trabalho. Dizem que é 5 anos, eu acredito que vai ser um pouco mais, porque no Maciço também nós imaginávamos que ia ser 5 anos, nós estamos desde 2008, esse ano a gente termina, seu Nivaldo. Mas, então, daqui para frente, a gente vai ter aí uma longa história de construção junto com a comunidade da Vila do Arvoredo, mas eu acredito que uma história muito mais bonita e para melhor, né, seu Nivaldo? Eu acredito verdadeiramente. E a gente já, além de agora, que quem quiser fazer perguntas, né, como disse o Marcelo, pode se inscrever e tirar as dúvidas, a gente criou no site da prefeitura, se vocês colocarem lá no site da prefeitura, vocês vão ver que já foi criado um site específico para o programa Floripa para Todos. E nesse site tem um cantinho aqui, ó, que se chama Dúvidas. Quando tu entra lá no Dúvidas, tu abre um formulário e tu pode fazer perguntas, tu pode fazer sugestões, tu pode fazer reclamações, que nós temos o compromisso também de responder todos os questionamentos e entrar em contato, em tirar as dúvidas e fazer os esclarecimentos necessários. Ok? Eu acho que é isso. Deixa ali, aquela tela ali, faz favor. Devolvo para o Marcelo. Pessoal, vamos fazer um intervalinho de uns... Só um pouquinho. Sim, gente, nós vamos, depois das reuniões comunitárias que estão acontecendo, das consultas públicas, a gente faz o registro, coloca no site, mas a gente faz ata da reunião e a gente tem que fazer o registro da frequência. Então, está circulando por aí uma pranchetinha com a lista de frequências, se vocês puderem assinar, todo mundo assina aí para a gente, por favor. Isso é bem importante, tá? Registrem a frequência de vocês, por favor. Vamos dar um tempinho até as 8 horas, falta 7 minutinhos, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer a inscrição lá, e daí às 8 a gente já abre para começar as perguntas e vamos respondendo, tá? Toca a moça ali, se alguém quiser fazer uma pergunta, agora que virou a apresentação. Ninguém mais quer nada? Ninguém fez mais uma inscrição? Ana? Acho que ela quer fazer uma inscrição ali.
Alô. Pessoal, eu vou deixar o pessoal começar a fazer as perguntas. Enquanto a gente vai respondendo, vocês podem continuar chamando para anotar os questionamentos, tá? Que daí a gente já vai chamando para fazer as perguntas. A primeira pessoa escrita foi a dona Mara Regina. Dona Mara Regina, eu vou pedir para levar o microfone aí para a senhora. A Mara não quer mais, desistiu. A Patrícia Borba é a segunda. Isso, a segunda é a Patrícia Borba. Eu tenho uma dúvida. Se eu não quero apartamento e não quero, tipo, morar em apartamento, eu vou ser indenizada? E aonde que é a Vila Esperança? É isso. Gente, a pergunta da Patrícia é o seguinte... Tá, ela tem mais... Quer fazer as duas? Faz as duas, mulher. E as pessoas que coabitam, elas terão de... Tá. Acabou? A Patrícia tem... De três. Então fala as três. Eu já falei Vila Esperança, onde fica. Pessoas que não querem apartamento serão indenizadas. Meu Deus. Sim. Não, como é que é? Quem não quer morar no apartamento? Gente, a Patrícia fez 3 perguntas. 3 tacadas numa só. Eu vou responder uma de cada vez, tá? Ela perguntou onde é que é a Vila Esperança. A Vila Esperança é a Lajotas. Sabe? Assim como o Siri não gosta de ser chamado de Siri, porque tem toda uma carga pejorativa, e vocês se organizaram numa associação de moradores e vocês querem ser respeitados como a Vila do Arvoredo, a Lajotas tem toda uma questão pejorativa e eles se organizaram numa associação de moradores e querem ser chamados como Vila Esperança, porque eles tinham a esperança de ser reconhecidos e serem atendidos, e hoje eles são. Então, a Vila Esperança é a Lajotas, é o terreno que nós desapropriamos lá em 2013 para fazer o projeto habitacional da Vila do Arvoredo. Matei a primeira. A segunda é coabitação. Sim, quando nos critérios do banco nós fizemos o cadastro, quando a coabitação ela é composta por mais de uma pessoa, essa segunda família, ela também tem direito a uma unidade habitacional, tá? Ah, mas o meu filho tem 29 anos e mora comigo. Isso não é coabitação. É o meu filho que mora comigo. Entenderam? Agora, o meu filho, ele é casado, ele tem um filhinho e ele mora comigo. Isso é coabitação. Então, na minha casa, são 2 famílias que coabitam. E essa situação já foi declarada pelas famílias e já foi registrada por nós. Entenderam? E daí, naquela casa, naquela família, são 2 unidades habitacionais. Tá? Que daí cada um no seu quadrado, né? A terceira, Patrícia... A principal medida de compensação do programa são uma casa, uma unidade habitacional nova, que é um apartamento, tá? A condição de compra assistida, que é a questão de ir morar numa casa, é bem específica para famílias numerosas, porque daí a gente não tem como colocar uma família de 8 pessoas morando num apartamento, mesmo que seja de 3 quartos, que daí a gente também defende que isso não é construir política pública, né? E famílias que daí trabalhem com questão de material reciclado, ou que nem sei se pode, mas está me vindo na cabeça agora,
tem uma carroça e cria um cavalo, como é que essa pessoa vai morar num apartamento? Tá? Mas aí isso a gente vai precisar conversar, porque não existe essa questão de, eu não quero ir morar num apartamento, eu quero a indenização pelo valor da minha casa. É um apartamento. Tu vai receber o apartamento pela tua casa. Tá? Agora... a dona Lenir mandou ficar quieta, gente. Maria Luísa. Cadê a dona Maria Luísa? Eu levo lá. Eu levo, Kelly. Fica sentadinha aí, eu levo. Tu quer para responder? Eu tenho bastante perguntas, assim, provavelmente vai passar dos 2 minutos. Primeiro é para o pessoal que é os representantes do BID, né, que estão aqui com a gente. Eu sei que o BID ele é o Banco de Desenvolvimento Social, como a Kelly falou, e, em sua maioria, o pessoal que mora na vila, eles trabalham como ambulantes. E hoje, atualmente, nós temos essa rua aqui, que já desemboca na praia, e nós trabalhamos aqui. Qual é o desenvolvimento que a gente vai ter saindo daqui, aonde nós ficamos 15 minutos daqui da praia, não corremos risco no meio dos carros, para ir lá, onde vai dar uns 2 quilômetros da praia, ou mais, dependendo da área de cada um onde trabalha, né? Quem é ambulante sabe, para sair de lá e vir empurrando um carrinho de ambulante no meio desse trânsito. Porque eu acredito que não vai ser feito mais, vamos dizer assim, alguma coisa na avenida que nos permita passar com o carrinho de ambulante. E são muitas pessoas, né? Eu andei caminhando pela vila, conversando com as pessoas, e, em sua grande maioria, eles trabalham aqui. Então, eu queria que o representante do BID nos colocasse por que nós não podemos dar qualidade de vida para as pessoas regularizando aqui. Eu caminhei pela duna, nós caminhamos, mais pessoas que são mais moradores mais antigos. Nós temos aqui residenciais, que o que separa os residenciais das dunas é um muro só. As dunas estão no muro. O projeto também eles também estão vinculados aos projetos, eles também irão sair. Ou o que diferencia nós dos grandes residenciais é o dinheiro que a gente tem no bolso, né? A nossa condição financeira. É só isso que muda? Quer que eu responda esse primeiro pedaço, Maria Luísa? Pode ser. Para a gente não ficar longo, senão o pessoal vai... Não. Ela vai responder e não vai voltar. Encerrou essa pergunta, te encerra. Daí tu faz a segunda pergunta, tá? Só quero deixar claro essa questão daqui. Não é só muro, tá? Todos que moram aqui sabem como é morar na areia. Não é uma coisa tão simples, tá? A gente não vai sair tirando todo mundo. O BID está nos dando recurso para fazer um estudo do movimento das dunas. O que for possível ficar ali, podemos até ver para ficar. Não dá para mim dizer hoje se a casa que tem muro ou a casa que não tem muro vai poder ficar. Se a tua casa ou a casa dele vai poder ficar. A gente vai ter que fazer um estudo realmente para ver. Só que todos sabem o que é a duna, que tem uma questão de área de preservação que a gente tem que resolver. Não é possível remover a duna e fazer ali tudo plano para que as casas fiquem ali. Isso a gente não pode fazer. Eu não tenho como fazer isso. Então, o que a gente quer fazer é fazer o melhor possível para as pessoas, tá, que estão lá. Então, sim, a gente vai analisar caso a caso. Isso é uma primeira reunião de muitas, não está nada fechado, tanto que a gente não trouxe nenhum projeto fechado, porque a gente não tem um projeto fechado, a gente tem que fazer todos esses estudos. A gente, só depois que ter o contrato assinado, que a gente vai fazer os estudos, vão voltar aqui. Com todos vocês, vão voltar a discutir o projeto, vão mostrar na tela, vamos mostrar de novo e vamos começar passo a passo. A gente não quer enfiar nada goela abaixo de ninguém, tá bom? Okay. Então, fica tranquilo que isso que tu perguntou é uma preocupação nossa também, tá bom? Por favor. Que não é só a minha pergunta, né? Tem muita gente que a maioria aqui eu fui visitar ali do lado do B, né? Que é onde eu moro. E para habitação, foi dito na última reunião ali que nem todas as casas vão ser retiradas, que foi o projeto que o senhor acabou de falar, correto? Então, por que uma ideia? Por que não nos colocar todos num aluguel social e aquelas casas que não precisam ser removidas, se faça um estudo para que seja feito esse projeto aqui, para que as pessoas todas não sejam retiradas? Por que não são feitas casas geminadas, né, como tem? Porque eu acredito que as pessoas, assim, que o que cabe para um, cabe para outros, correto? E como é para todo mundo aqui, né?
é sobre o laudo ambiental, que a gente queria ver. Onde é que a gente consegue esse laudo? Que vocês têm esse laudo ambiental, vocês têm, que mostra até onde vai essa aquífero Guarani, né, Kelly? Que foi que tu falou? Onde é que até onde vai, e qual é a proporção para um lado e para o outro. O curso de qualificação. Foi colocado para nós um curso de qualificação, que seria colocado para as pessoas que vão morar lá, um curso de qualificação. Tem gente que trabalha anos, 5, 6, 7, tem gente que trabalha a vida toda como ambulante. Esse estudo, ele é qual o período de adaptação? Porque não se faz um eletricista em uma semana, um mês, né? E os espaços... Os espaços comerciais, foi colocado que vai ter espaços comerciais. Na sua maioria, as pessoas são ambulantes, as pessoas são comerciantes e as pessoas tiram o sustento do comércio. Eu acredito que não vai ter espaço comercial para todos trabalharem. Como vai ser feita a seleção? A gente sabe que muito tem em Florianópolis, que foi feito edital, foi feita licitação, A e B ganharam e nunca mais saíram. E nós sabemos que isso existe, né? Então, como vai ser isso? E por que todas as pessoas não podem receber o valor do apartamento para que elas possam fazer a compra assistida? No valor que vai sair o apartamento, porque elas não podem ser. E a última pergunta... Esse projeto, eu queria perguntar se esse programa é o programa de desenvolvimento social que tem base lá no governo federal. É esse? É o Fundo de Desenvolvimento Social e Melhoria Habitacional, né? Não é o mesmo? Eu estou perguntando. A última pergunta. E se ele for, por que nós não podemos usar como melhoria habitacional? Vamos lá. Esqueci. Maria Luísa. Maria Luísa. Gente, tem 5 perguntas da Maria Luísa. Eu vou refrisando a pergunta e vou fazendo a resposta, porque talvez contemple várias pessoas, né? Ela pediu os estudos ambientais que eu citei. O estudo que demonstra o aquífero Guarani, a gente não trouxe, tá? Isso nós podemos trazer de uma próxima vez, porque ele não está aqui demonstrado, ele fica abaixo de vocês, mas a gente tem esse estudo, então isso a gente pode apresentar num outro momento. O que nós já temos de estudo e que mostra, e que é público, e que está no site da Prefeitura, todos vocês podem ter acesso, e nós já mostramos em todas as reuniões, é o Plano Municipal de Redução de Risco, que é um documento público, que foi feito pela Defesa Civil, que mostra essa grande mancha que coloca a Vila do Arvoredo como uma área de risco 3, que é uma área de risco alto de soterramento pela movimentação de dunas. E isso é um documento da Defesa Civil que comprova que quem está falando não é a Kelly, não é o Marcelo, não é a Maria Luísa, é um documento público que fundamenta os estudos da Defesa Civil. Como esse é um estudo de 2014, e para o banco ele é considerado um estudo antigo, vai fazer quase 10 anos, o próprio banco contratou um novo estudo dessa movimentação das dunas. Esse estudo ainda não está pronto, e se vocês lembram, eu falei isso, né, também aqui numa das reuniões, que assim que esse estudo estiver pronto, nós vamos trazer para vocês, porque esse estudo vai mostrar, de fato, o quanto esse risco ele ainda é presente em toda essa mancha vermelha, ou ele diminuiu, tá? Isso é o que nós temos, é o que está válido, e é em cima disso que nós estamos trabalhando.
Para fazer um trabalho diferente, nós precisamos ter um novo estudo, e é por isso que o banco contratou esse novo estudo. Contratou para a Vila do Arvoredo e contratou para o Morro do Horácio, que é o risco lá, é o mesmo que nós estamos usando como base de estudo, que é o mesmo estudo do Plano Municipal de Redução de Risco de 2014. E daí, Maria Luísa, nós cadastramos a Vila do Arvoredo como um todo. Todo mundo que está dentro daquela mancha vermelha foi cadastrada, independente da altura do muro, tá? Nós cadastramos todo mundo. E aí, porque nós cadastramos a comunidade da Vila do Arvoredo, que é a comunidade de interesse social, que é a comunidade que nós trabalhamos e que está na mancha de risco priorizada como a comunidade que tem a necessidade de remoção. Lembra que eu falei que foi o que justificou todo esse trabalho? Quando eu apresentei para vocês que mais lá para frente nós vamos fazer cursos de capacitação, o que eu quis dizer é o seguinte, que no componente da habitação, o trabalho social vai trabalhar com as famílias tudo que for necessário para qualificar esse novo espaço de viver. Eu não sei te dizer se nós vamos fazer curso de eletricista, curso de vigilante, curso de não sei o quê. Isso nós vamos construir juntos. Quando vai ser? Não vai ser amanhã, porque isso só vai acontecer com o programa contratado, com os trabalhos iniciados e com as coisas acontecendo. Eu não posso dizer para vocês quando vai acontecer, porque o programa, como a gente falou, ele ainda não está contratado, né? Nós estamos fazendo isso como etapas anteriores para a contratação do programa. E lembra que eu falei em todas as reuniões anteriores? Gente, se não der certo, nós também vamos marcar uma reunião aqui para dizer, gente, não deu certo. Lembra que eu falei isso? Tentamos de todas as maneiras, mas não deu certo. E a gente vai vir aqui dizer para vocês, gente, não deu certo. Vamos tentar depois de novo, mas de novo não deu certo. A gente sempre fez isso, né, seu Nivaldo? Eu espero, sinceramente, que a gente possa vir aqui e dizer, gente, contratamos, vai dar certo, vamos começar a trabalhar. Tá? Eu espero, sinceramente, porque todas as outras vezes, eu até me arrepiei, mas é verdade, porque todas as outras vezes que eu tive que vir foi para dizer que não tinha dado certo, né, seu Nivaldo? Então, eu não sei, mas nós vamos continuar trabalhando juntos. Os espaços comunitários vão ser pensados. Na hora que eu respondi o cadastro, eu falei, eu tenho uma cozinha dentro de casa porque eu faço marmita. Ele falou, eu tenho uma cozinha dentro de casa que eu faço marmita. É possível ser uma cozinha só? Sim, é possível. Vamos fazer uma cozinha industrial nesse condomínio? Não, não é possível. Ah, eu faço bolo dentro do meu apartamento. Eu vou continuar fazendo bolo dentro do meu apartamento. E isso nós vamos ter que ver, estudar dentro do cadastro e vamos ter que ver como vai ser. O projeto não está finalizado, né? Até porque para finalizar o projeto, nós precisamos do novo projeto, desse estudo do risco, para sabermos definitivamente como que nós vamos trabalhar no projeto habitacional com a comunidade. A possibilidade da compra assistida. Não, Maria Luísa, não há essa possibilidade, porque a fonte de recursos não é inesgotável. E aí, da mesma forma que eu respondi para a Patrícia, a opção, e aí a gente teve que fazer escolhas, né? E a escolha da prefeitura foi por repor as unidades habitacionais através de um conjunto habitacional. E a possibilidade da compra assistida é especificamente dentro daqueles critérios de família numerosa que trabalha com reciclagem ou família numerosa, tá? A reposição habitacional vai acontecer através do conjunto habitacional.
e não é um projeto do governo federal, do Fundo de Desenvolvimento. É um outro programa, é um programa em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que segue toda a política do banco, né? Tem toda uma matriz de desenvolvimento social, de exigências do banco, que é bastante rigorosa, né? E segue essa política, tá? Vamos lá. A dona Simone Andrade. Simone, lá. Bom, boa noite. Uma das perguntas que eu ia fazer já foi feita e respondido. Uma das perguntas que eu já estava para fazer foi feito ali sobre, em questão, quem não quer morar em apartamento. Aí fica assim, que eu ia perguntar. Um exemplo, que nem eu tenho gato, cachorro, adoro plantas e optei por casa exatamente por isso. Né? Então, como que vou para um apartamento, não só eu, que eu acredito que tem, que nem minha amiga também tem, cachorro maior, menor, vai fazer o quê? Catar os cachorrinhos e soltar na rua? Não, né? Então, como que vai fazer? Morar num apartamento com 2, 3 cachorros, um monte de gato, um monte de planta, vou pôr aonde? Mudar totalmente o ritmo de vida, entendeu? Por conta de um projeto que não pensaram nessa posição. Como vai ser isso? Olha, na verdade, gente, eu conheço várias pessoas que moram em apartamento, que tem gato, cachorro. Cadê a Simone? Não, a minha Simone. A Simone mora em apartamento, tem 3 gatos e 2 cachorros. Desculpa se eu te entreguei. Então, assim, gente, o que nós apresentamos para vocês foi o que nós construímos de soluções, né? De todas as reuniões que nós fizemos, foi uma reunião no Morro do Horácio, foram 4 reuniões na Vila do Arvoredo, foram 2 na Vila Esperança, foram as soluções possíveis que nós fomos construindo até agora. Tem outras, não sei dizer para vocês. Tem algumas dúvidas, sim, muitas. Tem algumas coisas que a prefeitura vai ter que se adaptar? Tem. Tem algumas coisas que as famílias vão ter que se adaptar? Sim, vai ter. E como vai ser isso? Não sei. Nós vamos ter que construir juntos. Aí nós vamos ter que descobrir ao longo do processo. A questão é que nós vamos ter que construir juntos uma solução coletiva para o coletivo. Porque eu acredito, sinceramente, que nem vocês sabiam que hoje a Vila do Arvoredo tem 1.106 pessoas. E digo mais, não são 1.106 pessoas, porque nós tivemos 35 recusas, 35 ausências e 4 recusas. Então, se a gente usar o dado do IBGE, 39 vezes 4, nós temos frouxo 1.300 pessoas morando na Vila do Arvoredo. E aí é uma solução coletiva para uma comunidade. Não tem, mas eu acabei de te dizer. Assim, eu não consigo responder para ti assim. O que eu posso dizer para todos vocês, isso que a gente pode dizer assim, não existe programa habitacional para casa. Não vai existir. Esse programa não é um programa habitacional de moradia residencial. Não, vamos lá. Quem tiver em área de risco, eu quero deixar bem claro uma coisa. Isso é legal a gente combinar aqui, tá? Isso eu acho que é uma coisa que é legal a gente combinar, que ninguém perguntou, mas muita gente teve que ter dúvida. A gente não vai conseguir fazer uma solução pela metade. Nós estamos tentando resolver o problema, como falou a Kelly, de 1.300 pessoas. Eu não vou conseguir fazer pela metade. Quando a gente pegar e bater o martelo, que a comunidade quiser, que a maioria quiser, que a gente fizer o programa, que a gente bater o martelo vai fazer, sim, quem tiver em área de risco tem que sair. Quem tiver em área de risco tem que sair. Não dá para mim
levar um pedaço para lá, ou um pedaço ficar, por que vai acontecer? A gente sabe o que vai acontecer. Se ficar pela metade, a gente não consegue recuperar a área degradada, e a gente precisa, faz parte do programa. Eu não consigo cumprir o programa pela metade. Eu tenho que cumprir o programa como um todo. Entendeu? E se eu não fizer, assim, cai o programa, cai o recurso, cai o dinheiro, e eu não tenho como fazer. E daí a gente vai ter que pensar, começar de novo com uma outra solução que não seja do banco. É isso que tem que estar claro para todos. Tá? Espera aí, só um pouquinho para falar no microfone, que é bom porque fica gravado. Tá, na pergunta da moça, tu respondeu que vai ter alguns casos de pessoas que têm a possibilidade de ficar ali. As que não tiverem área de risco. As que não tiverem, assim, eu não posso dizer para ti, porque não sou eu. Eu não sou biólogo, eu não sou ambientalista, eu não sou técnico. Quem vai dizer o que é área de risco, o que é área de risco, não somos nós. São pessoas que vêm, que estudam e que vão dizer, olha, aqui é seguro, aqui não é seguro. Seria, eu acho que, irresponsabilidade da prefeitura, do banco e de todos nós, querer que alguma família ainda continue morando numa área de risco. Eu acho que a ideia aqui é resolver o problema de todas as famílias. A gente sabe, sim, que tem pessoas que estão numa área muito pior e outras estão numa situação muito melhor. E por isso que a Kelly foi bem clara, quando ela falou, que a gente está tentando resolver o problema de todos. Algumas pessoas não vão ter tudo o que querem? Não, a gente não vai conseguir, na família da gente, com 5 pessoas, 4 pessoas, a gente não consegue agradar todo mundo, agradar 1.300 pessoas, vai ser difícil. Se tu tiver uma nova pergunta, eu abro para tu fazer uma nova pergunta. Então, não, eu não tenho como responder, Júlio. Deixa eu só falar assim, eu não tenho como responder. Só uma coisa para esclarecer. Nós fizemos a pergunta dos animais domésticos no cadastro, tá? Então, todo mundo que tem animal doméstico a gente respondeu no cadastro e nós sabemos disso. Porque foi feita essa pergunta e no cadastro isso está perguntado e respondido, porque nós sabemos dessa questão. E sim, a gente vai fazer o possível para resolver o problema dentro do possível. Tem coisas que, infelizmente, a gente não vai resolver. Não estou dizendo que essa é uma delas, tá? Mas estou dizendo que sim, vai ter coisas que, infelizmente, a gente não vai conseguir resolver. Mas isso, a Kelly já falou e eu quero deixar claro para vocês. Nós estamos no começo do programa. O programa, assim, a previsão de a gente assinar, se der tudo certo, é para março, abril do ano que vem. Daí a gente vai começar a fazer as reuniões mais periódicas e vocês vão nos ajudar a construir a solução. A gente quer trabalhar realmente com vocês, não sozinho, nem do lado de cá, nem do lado de lá. Tá? A próxima pessoa é a Elisângela. Oi. Elisângela? A minha pergunta é só para completar o que ela estava dizendo. Porque talvez, que nem você disse, que vai ter que se adaptar a algumas coisas. No meu entendimento, eu não consigo me adaptar, porque meus bichos fazem parte da minha família. Eles, para algumas pessoas, são só bicho. Para mim, não é. Para mim, não é. E eu acredito que, eu não sei dizer ao certo, mas acredito que mais de 80% das famílias que moram ali têm animais. E aí? São muitos bichos. E a questão de se a gente falar, não, eu não quero apartamento, vai fazer o que com a gente? Vai passar uma máquina em cima da nossa casa? Não, mas se a gente não conseguir resolver o problema da maioria, a gente não vai resolver o de todos. Aí, infelizmente, a gente não vai conseguir dar continuidade no programa, porque uma das coisas que a gente tem com o banco, a gente tem um compromisso do que a gente tem que fazer. E se a gente... Não, o banco não pensa, o banco... Gente... Se fosse dinheiro, tu acha que a gente estaria aqui, hoje, à noite, tentando resolver o problema? Ninguém está vindo aqui para dizer, olha, eu estou vendendo um terreno para cada um de vocês, eu estou vendendo um apartamento para cada um de vocês. A prefeitura não vai ter o dinheiro de volta do que está fazendo com vocês. Então, não é dinheiro. Tá? E sim, eu também tenho um animal em casa, eu acho que a maioria de nós tem animais e faz parte da minha família. Faz. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo, a gente está sofrendo por antecedência. Os apartamentos pode ser que sejam térreos, alguns térreos talvez tenham espaço para botar os animais. E daí a gente dá prioridade para aqueles que têm animais para ficar no térreo. Eu acho que a gente tem que construir, não tem que achar só os problemas, a gente tem que achar as soluções.
E é isso que eu quero, que a gente pede de vocês, que vocês nos ajudem a construir. Sim, Marcelo, uma sugestão, Elisângela. Essa é uma sugestão de encaminhamento para a questão que a Elisângela está trazendo, né? Das outras reuniões que nós fizemos, a gente foi tirando as dúvidas que vocês iam colocando e a gente foi construindo muitas das possíveis soluções, né? Quem sabe, então, uma dúvida que a Elisângela traz e que a gente pode ver se é possível de que maneira a gente estudar no cadastro uma solução habitacional que concilie, porque essa solução pode ser, por exemplo, que é o que o Marcelo acabou de dar a dica, e eu captei a mensagem do meu caro guru, unidades habitacionais térreas, destinando um quintal que seja, para famílias que tenham, sei lá, X, acima de 5 bichos, entendeu? Eu vou... Então, ó, a Juliana já, a arquiteta do projeto aqui, gente, eu quero só que vocês prestem atenção no que eu estou falando, porque assim, eu sou assistente social, eu não sou arquiteta, não sou eu a responsável pelo projeto, a Juliana é que é, e eu não estou fazendo nenhuma promessa, eu não estou dizendo aqui que vai ser assim, né? O que nós estamos dizendo, enquanto prefeitura, é que como nós estamos construindo o projeto juntos, e a nossa intenção é que seja, de fato, um projeto que venha trazer melhor qualidade de vida para vocês, nós podemos, Elisângela, pensar, estudando o cadastro da comunidade, pensar numa solução habitacional que leve em consideração famílias, porque se eu moro num apartamento e tenho 2 gatos e um cachorro, ok, eu posso morar num apartamento com 2 gatos e um cachorro, tá tranquilo, não vou incomodar vizinho nenhum e vou continuar morando assim. Acabei de citar o exemplo da minha colega de trabalho que mora. Mas vamos supor, é inviável, acima de 5, vamos pensar qual seria o viável. Aí a arquiteta já falou, identificamos no Horácio e estamos pensando em algumas unidades assim. Por que não pensar também na Vila do Arvoredo? Então, já ficamos aqui com uma pendência e vamos ver da possibilidade de estudar uma solução habitacional que leve isso em consideração. Mas o que o Marcelo falou é importante e a gente reforça. Vamos construir uma solução que ela é conjunta para uma comunidade, tá? Mas nós vamos fazer de tudo, e é por isso que a Juliana estudou para fazer o que ela faz, é por isso que eu estudei para fazer o que eu faço, e é por isso que ele estudou para fazer o que ele faz, e a gente é servidor público, nós estamos aqui para trabalhar para vocês e pelo melhor, tá? Essa é uma pendência que a gente fica, e nós, assim que a gente tiver a solução, porque nós vamos vir apresentar o projeto, a gente já vai trazer. Gente, lembra que ficou essa pendência? Nós pensamos nisso, o que vocês acham? Fechou? João Felipe. Fechou? João Felipe. Está aqui o telefone. Passar a pergunta para vocês, pode falar para eles e pode me responder, por favor. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é esse aqui. Vocês falaram que ali é uma área de risco, né? Isso. Mas vocês falaram que depois que vocês saírem dali, vocês vão fazer um projeto ali em cima, vão tentar revitalizar. E daí não vai ser mais uma área de risco ali ou não? Não, continua sendo uma área de risco. Essa é a primeira Então, pergunta. revitalizar é tirar as pessoas que moram lá, voltar a ser uma área como dunas ou área verde, ou plantar vegetação nativa para que ela não volte a ser ocupada. Entendeu? Ela é uma área de risco para as pessoas morarem. Não quer dizer, por exemplo, os morros, quando chove, se não tem pessoas morando, ela não é uma área de risco. Se tem pessoas morando, ela passa a ser uma área de risco. E, no caso, quem poderia ter alguma, vamos supor, construtora grande, visando aquela área para algum tipo de construção? Ou não? Não, aquela área ela é área de preservação permanente, não pode construir nada, não pode emitir licença, não pode fazer nada. Porque há anos atrás saiu uma história que tem um resort grande aqui perto, todo mundo sabe, eu não vou falar nome, que estava interessado de tirar o povo de Siricari. Não, eu posso lhe garantir
Só um pouquinho. Não saiu no áudio? Tá. A pergunta que ele falou são 3 perguntas. Eu botei o microfone, achei que ia ser, mas eu vou repetir, tá? Ele perguntou o que faz aquela área de risco quando as pessoas saírem, a recuperação vai deixar de ser uma área de risco. O que faz uma área ser de risco ou não ser de risco é para as pessoas que moram lá. É tu tirar a vegetação, porque daí isso acaba... A gente vê na TV, gente, é uma área que as pessoas começam a construir muito em cima, chove, desbarranca, cai, isso faz ser uma área de risco. A gente construir no meio das dunas, o vento vem, traz areia em cima da gente, isso faz ser uma área de risco. Se a gente tira as pessoas saem dessa área de risco, vão para uma área que é uma área plana, uma área que não tem problema de chuva, de desmoronamento, ela deixa de ser de risco onde a pessoa vive. Aquela área, a gente vai replantar a vegetação nativa, talvez fazer uma área verde, plantar árvores, alguma coisa para que as dunas para essa outra parte que ainda puder, que não for área de risco, não vire área de risco daqui 5, 10, 20 anos. Então a ideia é sim, é recuperar aquela área do jeito que ela é. Você falou de uma empresa, uma consultora querer comprar aquela área. Aquela área é uma área, não tem como ser vendida porque ela é uma área de preservação permanente, ela é um parque. Ela é decretada um parque. Parque não se constrói, não tem como se construir. A lei não permite. Tá? Se eu quiser andar de carro em cima das dunas, eu sou preso, porque é um parque. Então não pode ser. Isso eu estou lhe falando. Qualquer outra área que tem de preservação permanente, que alguma construtora quiser construir, ela não consegue construir de forma legal. Ela pode construir de forma ilegal, ela vai ter um processo dentro da prefeitura, vai abrir uma ação demolitória para ir lá derrubar essa área que está dentro de uma área de preservação permanente, ou dentro de um parque. Tá? Ali, na verdade, é uma UC, uma... APP. Não, mas ela é um parque, ela tem uma... Unidade de conservação. É uma unidade de conservação. Tá? Tem uma lei específica que tornou a área das dunas unidade de conservação. Tá? Então, pode ficar tranquilo que isso... Tá? Eu já trabalhei na secretaria que licencia, posso te dar certeza que não vai ser feito. Você está falando muito longe do microfone. Eu estou falando longe? Porra, eu falo alto pra caramba. Tá comigo para falar alto? Tá, vamos para o próximo. Respondi tuas perguntas, João? Obrigado. Eloy, é isso? Desculpa. Olha, Eloy. Primeiramente, boa noite, né? E a minha pergunta seria a seguinte: a gente vai, que nem a gente comprou, né? A gente tem nossa casa própria, a gente sairia dali para ir para um apartamento para pagar durante 10 anos, 12 anos, 15 anos, ou o apartamento seria gratuito? Vamos lá, essa pergunta? É. Tá. O programa de reassentamento do BID, se for pelo programa do BID, por isso que a gente está falando bem claramente para vocês que a gente está trabalhando para construir pelo BID, tá? O programa do BID não tem custo. A pessoa vai, ela é reassentada, ela não tem custo por essa nova unidade. Ela vai ganhar um apartamento sem custo. Vai ter custo, óbvio, de luz, de água, de coisas que talvez tu não pague hoje, algumas das pessoas não paguem, mas sim, esses custos tu vai ter que pagar na nova unidade. Mas o custo da unidade, do apartamento, não. Isso se for pelo BID. Se for outros programas que nem a Rose, né? Maria Luísa, desculpa, que a Maria Luísa falou, que tem outros programas nacionais, de outros fundos, aí tem vários, tem Minha Casa Minha Vida, que tem que pagar, tem vários outros. O que a gente está trabalhando hoje, que é o do banco, esse não tem custo, tá bom? Luiz Carlos. Luiz Carlos, lá atrás. Duas só. Boa noite, senhor Marcelo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Após retirando os moradores da Vila do Alvoredo, qual é o projeto, entre aspas, que a prefeitura, junto com o banco, os órgãos ambientais, tem para fazer na comunidade do Alvoredo? E qual é o projeto após a gente saindo? Porque eu creio que o banco, junto com a prefeitura, com os órgãos ambientais, ele vai ter algum projeto para fazer aí, e você acha que eles fazendo saneamento básico, ele botando esgoto para a gente pagando água e luz, a gente pagando todo mês o nosso IPTU certo, não seria bem melhor a gente morador daqui, ficar aqui de levar lá para a Lajota, porque
desde eu creio, como eu sou cidadão, tem muitos pais de família que dependem da praia, trabalham, tem muitos pais de família que trabalham de reciclagem, e seria bem melhor a prefeitura, junto com os órgãos ambientais, junto com a Casan, com outros órgãos, cadastrar, pagar água, luz, IPTU, porque eu acho que esse projeto, de um lado vai ser bom e de um lado vai ser ruim. Por quê? Porque muita gente vai perder. Vamos lá. E quem garante que não vai construir nada em cima, né? E quem que não garante se vai construir, se futuramente não tem alguma empresa, ou se a prefeitura não tem um projeto para fazer, ou alguma coisa que venha beneficiar outras pessoas, porque se a gente parar para analisar, o norte da ilha é uma ilha, a gente mora em uma área que é toda área ambiental, Jurerê, Canavieiras, Beira-Mar, tudo é uma área ambiental. Vamos lá. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar de novo, a questão lá não é só a questão ambiental, tá? Aí tem uma questão, e é isso que eu volto a dizer, é a área de risco. Quem diz que é área de risco ou não é área de risco, eu falei, respondi ali, eu vou responder para ti. Não sou eu não sou técnico para dizer isso. Mas sim, eu moro nos ingleses há 25, 26 anos, já fui ali, não fui nenhuma, nem duas vezes. Eu já ajudei em ciclone que teve aqui, que desocupou, que levantou telha de morador dali. A gente ajudou em chuvas que teve ali, que alagou casa de um monte de pessoas. A gente sabe que é um lugar que é insalubre. A gente sabe, eu já fui ali, vocês que moram sabem muito mais do que eu. Tá? Então, a duna, a areia, não é só tirar a areia e achar que amanhã ela não vai voltar. E isso não sou eu que estou dizendo também. Então, assim, o que eu posso dizer para você, e isso eu posso garantir hoje, tá, é que não, a prefeitura não tem projeto lá, ela não pode legalmente construir nada lá, principalmente em área de risco. Não pode, é ilegal. Então, isso eu posso te responder, tá? Falei, já respondi antes. Depois de ter o estudo, isso a gente vai vir aqui várias vezes com o estudo do que é que a gente quer fazer ali, um projeto que as meninas vão fazer, as arquitetas, do que é o projeto lá na Lajota, do que quem que está no cadastro que não pode ir para lá, que é uma família, ou tem um tipo de emprego que não pode ir para lá, tudo isso a gente vai construir. Por isso que a ideia foi primeiro fazer o cadastro, para que todos vocês digam quais são os problemas, as necessidades de vocês, e agora a gente vai construir junto. A gente não veio aqui com nada, seria muito fácil a gente chegar aqui, mostrar um projeto para vocês, bonito, na tela, e dizer, vai ser assim e pronto. Não é isso que a gente quer fazer, não é isso que a gente quer fazer junto com o banco. Eles estão nos ajudando, eles têm uma experiência, porque isso não é só feito aqui no Brasil. Eles fazem esse tipo de ação em lugares como na Colômbia, em outros países que também têm situações parecidas e que elas já fizeram e já resolveu. Eles, por exemplo, tem alguns lugares aqui que eles fizeram horta em volta, para a própria comunidade. Essa horta deu um jeito das pessoas não voltarem a ocupar aquela área, porque essa horta as pessoas cuidavam, porque dali elas tiravam uma parte do seu sustento, da sua alimentação. Isso é uma pequena ideia que eles fizeram no lugar, que pode ser que aqui não caiba, porque aqui é areia, mas são ideias que a gente vai ter que ter junto com as pessoas que conhecem. Tá? Então, o que eu quero tranquilizar vocês é assim, não, ali, depois de finalizado o programa, você saindo, a gente é obrigado a recuperar aquela área, é obrigado a fazer uma forma de que fique boa, para que vocês e quem ficar morando ali ainda possa usar, que a comunidade possa usar, mas de uma forma de não ocupar de novo e que não tenha de novo pessoas em área de risco. Tá? Isso é um compromisso da prefeitura e do banco com as pessoas que estão aqui. Tá? Assim, eu acho que eu já te respondi. Eu não posso te dizer isso hoje, porque primeiro eu tenho que ver quem pode, quem não pode. Isso é uma área de risco, independente de você pagar, água, você pagar luz. Não adianta você morar num lugar que é uma área de risco, que amanhã pode vir um vendaval, derrubar a tua casa, derrubar tudo, a duna derrubar o muro e começar tudo de novo. Então, não, a gente não tem como fazer isso. Não é que é melhor ou pior, não tem como fazer. Tá bom? Seu Luiz Carlos, eu só vou te mostrar aquela foto ali.
Aquela foto é da comunidade da Vila do Arvoredo. Como que o senhor quer que a prefeitura faça água, esgoto, pavimentação, drenagem, energia elétrica? Ali é a Vila do Arvoredo, gente. Então, vamos... Gente, vamos focar aqui, por favor. Essa é uma discussão superada, né, seu Luiz? Os assuntos que são de hoje, tá? Aqui, a próxima pessoa... É o Roger. Roger? Roger já foi? Eu vou ler a pergunta do Roger, tá? O Roger já foi, gente? Já? Os 2 lados da Rua Floresta poderão ser atendidos, somente um lado da rua foi selado. A Rua Floresta é essa que a gente chega, vira à esquerda, né? Não, pro outro lado, Kelly. Não, é aqui, né? Aqui. Ele mora desse lado. É isso? Ele mora desse lado? Assim, é que a gente está atendendo onde está o mapa da área de risco. É isso. Onde não está em área de risco, a gente não está atendendo. Tá? Porque a prioridade são das pessoas que estão morando em área de risco. Essa é a prioridade. A gente seguiu o mapa do vermelhinho da área de risco. Ele não tem... aí ele não... assim, talvez se a gente cometeu algum erro... Aí, por favor, como vizinhos, vocês podem pedir para ele nos procurar e a gente pode corrigir, isso é possível. Mas se ele não mora do lado da área de risco, aí a gente não cometeu erro. Estou falando uma coisa, para cá não é o norte é em direção lá. É esse lado aqui, ó. Por isso que eu... Não quer. Não, Marcelo, eu nasci ali na duna ali. Nem da nossa comunidade. Ela está caminhando lá. Tá. Ele está fazendo essa pergunta e também está invadindo também. Mas ele mora para o outro lado. Tá. Então a gente não tem como responder. Fica difícil responder se ele não está aqui. Mas a área que foi demarcada é aquela. E vou voltar a falar para vocês, a gente vai ter pessoas fazendo estudo, se o que você está dizendo, se os técnicos verem... Bom, é que não sou eu que vou dizer. Tá? Tem mais uma pergunta aqui, que foi a última pergunta, eu acho que a gente já respondeu, quem fica, quem sai, e quem não quer sair, como fica. Eu acho que eu já respondi isso, tá? Posso responder novamente, só rapidamente, tá? Vai ser feito, e vou responder de novo, vão ser feitos estudos, vão vir técnicos, vai ver de novo a análise do movimento da duna, vai ser analisado tudo ali, vai ver quem obrigatoriamente tem que sair porque é perigoso e quem poderia ficar ali. Com isso, vai decidir quem fica e quem vai. E se alguém não quiser sair, se as pessoas não quiserem sair, a gente só vai conseguir efetuar o programa com a ajuda de todos vocês. Tá? A gente precisa que vocês estejam todos juntos e a gente está aqui para tentar achar soluções das dúvidas que vocês têm. Tá bom? Mas a gente... Eu vou ver se é uma nova pergunta. Mas que ela já... É que tinha mais um moço e eu disse que estava encerrada daí. Então tá. Então, desculpa. Já a encerrou? Gente tem já foi. Já foi? Já encerrou? É aquele de verde? Gente... Eu vou abrir... Se ninguém mais... Tem mais alguém que fez a pergunta, eu vou abrir... Então tá. Então tá bom. Então, infelizmente, a gente já tinha encerrado, a gente até prorrogou bastante as perguntas. Eu vou te pedir uma coisa, depois tu pode ficar, se tiver alguma pergunta que quiser, tu pode escrever e a gente manda a resposta direto para vocês, a gente ajuda a preencher no site, tá? É que assim, já teve 3 pessoas que fizeram perguntas e a gente já tinha fechado as inscrições. Se eu abrir para você, eu vou ter que abrir para elas também. Eu respondi todas que me fizeram.
Ah, desculpa, é verdade. Do acesso dos carrinhos dos ambulantes para vir de lá até aqui. Não tem nenhum estudo. Você está me levantando uma dúvida, como foi levantada dos cachorros e dos gatos. A gente vai anotar. Eu vou passar, o Américo está aqui da Secretaria de Infraestrutura, eu vou falar com ele para pegar e ver se existe alguma forma de resolver esse problema. Daí a gente vai, no cadastro, a gente sabe quantas pessoas têm esse tipo de serviço e a gente pode pensar em alguma coisa junto, tá? Vamos lá, eu te falei, se as casas não precisam ser removidas, quem está morando naquela casa é aquela pessoa. Mas vamos fazer uma coisa para a gente não ficar discutindo o que a gente não sabe. Vamos primeiro esperar a gente conseguir evoluir e fechar o contrato com o BID. A gente vai voltar aqui, vai ter os estudos daí que vão ser feitos lá, para a gente saber realmente como é que são as áreas, como é que está aquele desenho daquela mancha vermelha, de verdade. Aí, com esses dados de verdade, a gente pode voltar e sentar e discutir, porque senão a gente vai ficar discutindo uma coisa que a gente não tem a resposta. Eu vou estar dizendo para vocês quem vai mudar, quem não vai ir, quantas casas são, se não são, eu não tenho a resposta. Então, não adianta de ficar discutindo uma coisa que eu não tenho a resposta hoje. Não sei. Eu sou bem sincero, eu não vou responder e dizer uma coisa que eu não tenho a resposta para depois ficar ruim para nós todos aqui. A gente está fazendo um combinado de jogar limpo um com o outro, então eu não vou fazer, tá bom? Gente, desculpa, a gente já tinha encerrado as perguntas, eu posso pegar depois e a gente ver, ensinar para a gente botar no computador e a gente responde para vocês as que estão no site. A gente vai responder todas as perguntas que vocês fizerem, todas, tá? Gente, obrigado. A gente vai voltar de novo, a Kelly vai voltar, a gente vai fazer outras, vamos sentar aqui de novo, vão ter outras rodadas para a gente voltar a conversar. E daí a gente já vai ter, espero, que já com a notícia boa, que a gente conseguiu fechar com o contrato, e que sim, que a gente vai começar a trabalhar junto aqui para resolver de uma vez por todas. Eu moro aqui há 26 anos, a Vila Arvoredo existe há quanto? Vamos ver se a gente consegue resolver junto aqui, tá? Obrigado, gente, uma boa noite.